Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus. E hoje vamos falar exclusivamente do texto aqui de Ezequiel, o capítulo 37, mas eu quero abordar também algumas partes do capítulo 36, porque é o que vai dar o contexto para o capítulo 37 e o versículo 1 ao 14, que é o nosso objetivo. Somente o texto, sem especulações escatológicas, seja de que corrente seja de qualquer uma das correntes escatológicas que existem hoje na teologia. Eu não vou partir para especulação, somente para o texto mesmo, como tenho feito em alguns vídeos do livro de Ezequiel. Então, para a gente entender o capítulo 37, a gente precisa voltar um pouquinho ao capítulo 36, né? E o capítulo 36, a partir do versículo 16, vai abordar exatamente a restauração de Israel, que vai ter o seu ápice no símbolo do Vale dos Ossos Secos, quando passar o capítulo para o capítulo 37. Mas aí a gente precisamos entender aqui o contexto dentro do próprio texto, para que a gente compreenda essa restauração. Lembrando que Ezequiel ele escreve para o seu público, o seu contexto é dentro do próprio exílio, entre o povo, enquanto Daniel está lá na corte e Jeremias tinha ficado lá em Judá. Então vamos lá, né? Aqui a epígrafe está inclusive a restauração de Israel, né? Ou poderíamos dizer a salvação de Israel, né? Mas para entendermos isso é preciso entender que Israel, o versículo capítulo 36, quando chegar ao 37 eu aviso, mas as citações vai ser do capítulo 36 para você compreender o contexto, né? Israel havia pecado contra o Senhor, né? E o texto, esse texto aqui, vai dizer que a casa de Israel, que eles contaminaram, né? Contaminaram a terra onde eles habitavam, e com atos e seus feitos, né? E o versículo 17, eu estou no versículo 17. E esse comportamento de Israel é comparado à impureza de uma mulher na menstruação. Aí Deus diz, esse era o caminho deles, como eles seguiam, né? O versículo 18 já vai trazer, já vai ir além e vai trazer, vai exatamente explicar isso, né? Como eles faziam essa contaminação. O versículo 18 diz: derramarei o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra, né? Então eles derramavam sangue sobre a terra e porque contaminaram com seus ídolos, no caso a idolatria. Então tá aqui o motivo porque Israel se encontrava na situação que eles se encontravam, né? Inclusive Ezequiel vai ter a visão do templo, onde lá no templo acontecem diversas abominações. O povo comete uma imensidão de abominações dentro do templo, e até idolatria ao deuses pagãos, a corrupção, corrompem o templo ali, com culto a outros deuses, né? Tamuz. É bem interessante essa parte do texto de Ezequiel. Então a consequência do que eles fizeram na terra de Israel seria exatamente que eles seriam dispersos entre as nações. Seria o juízo de Deus seria que vocês vão ser dispersos entre as nações. Versículo 19: eu os espalharei entre as nações, né? E foram dispersos pela terra. Julguei-os conforme seus atos e seus feitos. Quais? Derramavam sangue, praticavam a idolatria, contaminaram a terra, tanto quanto o exemplo de uma mulher no seu período menstrual, período de impureza, né? E aí o que acontece? Com isso, como a gente entendendo o contexto da época, né? Os deuses eles eram vistos como derrotados ou vitoriosos a partir das batalhas entre as nações, e quem vencia
né, era superior àquele que era derrotado. E aí o que acontece? Como Israel vai para o exílio, então ele é alvo de zombaria dos pagãos, versículo 20 e 21, aqui do capítulo 36. Eles passaram a serem expostos a zombarias, né? Os pagãos eles vão passar a difamar o nome do Senhor, e o que eles colocam se Deus se esse Deus de vocês é tão poderoso, porque eles não conseguem cuidar nem mesmo de vocês, né? Mas tinha um detalhe: Deus havia poupado a nação de Israel. Então a nação de Israel não havia sido destruída totalmente para ninguém olhar e a partir daí fazer essas alegações, né? E aí Deus propõe mudar essa ótica, né? Trazer uma ótica diferente sobre como ele estava sendo visto. E a forma como Deus vai fazer isso é através da própria nação de Israel, né? Onde Deus ele iria exaltar a nação de Israel, dando colheita, né? Daria colheita à nação de Israel. E como também não permitiria que as outras nações devorassem Israel, né? E que Deus ele iria reunir o seu povo dentre todas as nações e agregar ao seu lugar por direito, que é a terra onde eles haviam saído. E assim Deus regeneraria o seu povo, né? E restauraria esse povo, né? Havia uma restauração e a imagem de Deus não seria mais visto como estava sendo visto, tanto entre o povo de Israel quanto também entre as nações do qual eles estavam espalhados, né? E aí nós chegamos vamos explorar agora todos os versículos do Vale dos Ossos Secos, né? A visão do Vale dos Ossos de Ossos Secos, de Ezequiel 37. Vamos um versículo por versículo fazer toda a exposição, né? Do texto e para Israel, sem fazer explorações escatológicas, né? Das diversas correntes teológicas que existem. Vamos lá. Primeiro, o versículo 1 ao 10 é apresentado um milagre. O milagre que iria acontecer com a nação de Israel, ainda do que eu falei anterior, né? Como Deus mudaria todo o quadro e a ótica a ótica do qual ele estava sendo visto, né? Então, primeiro nós vamos ter o quadro, né? O Senhor ele leva Ezequiel a um vale cheio de ossos, né? O versículo 1 vai dizer: me levou pelo Espírito, né, a um vale cheio de ossos. Então Ezequiel se encontrava ali no vale, um vale, né, grande, e ali estava cheio de ossos, né? Essa é a imagem, o quadro que é pintado, é a imagem que é apresentada a Ezequiel, esse vale cheio de ossos, né? E Deus ele vai olhar para Ezequiel e vai dizer assim, Ezequiel se encontrando ali, né, aquela multidão de ossos, né? E os ossos estavam dispersos, porque depois vai se juntar osso com osso. Então era só osso, crânio, osso, braço aqui, perna ali, né? Os ossos da perna, né? Dos braços, né? O tronco, né? O peitoral, tudo espalhado, né? Tudo jogado por tudo que era lugar, né? E Deus ele vai mandar que Ezequiel caminhe por entre esse vale, né? Que Ezequiel explore ali o vale. O versículo 2 vai dizer exatamente isso, né? E me fez andar de um lado para o outro, né? Então vai lá, explora, observa. E ele anda ali de um lado para o outro e contempla tudo aquilo, tem uma noção da imagem da qual lhe é apresentada, aquele quadro que lhe é apresentado, né? E a conclusão, a situação é que ele observa tudo aquilo ali, o versículo 2, parte B, e ele tem uma compreensão, uma conclusão, né? Ele observa e ele chega à conclusão que estão tudo secos, sequíssimos, né? Os ossos estavam, não havia vida, a vida ali, não havia vida diante de todo
de toda aquela situação, né? Aí o que acontece, né? Deus questiona ao profeta Ezequiel se seria possível que houvesse ali um milagre diante daquela situação, né? Um vale cheio de ossos, e esses ossos eles estavam sequíssimos. E aí Deus questiona Ezequiel: é possível que haja um milagre diante de tudo isso? É possível que aconteça, que sejam reconstituída a vida e haja um milagre? Você observa que é possível que aconteça um milagre aqui, né? E o versículo 3 vai trazer esse questionamento: filho do homem, esses ossos poderão reviver? É possível que eles revivam, né? E você vai ver que o profeta ele vai responder trazendo ali a questão da soberania de Deus e o reconhecimento, né, de Deus. Ele reconhece ali, apresenta o seu reconhecimento de quem Deus é, né, a sua soberania e a onisciência de Deus, né? A onisciência de Deus. Então a resposta dele é Senhor Deus, né? Então um reconhecimento, Senhor Deus, Deus soberano, né? Ele tá reconhecendo quem é, com quem que ele está falando, com quem que ele está interagindo, né? E ele diz Senhor Deus, né? Reconhecimento da soberania e o próprio reconhecimento de Deus. E ele vai dizer assim: tu sabes a onisciência, o Senhor sabe todas as coisas, porque o Senhor criou todas as coisas, porque o Senhor fez todas as coisas, porque o Senhor é Deus. Então é o Senhor, né? Na sua onisciência, o Senhor sabe se esses ossos podem ou não serem restabelecidos, né? Soberania de Deus. É como dizer, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer esses ossos terem vida, né? E aí o versículo 4, diante de tudo isso, vai apontar exatamente a função do profeta nessa situação, né? Deus quer que Deus ali propõe uma sinergia, uma interação, né, mútua, não somente o profeta, mas Deus junto com o profeta manifestar ali o seu poder e o milagre, né? Deus quer usar o profeta para esse milagre, podemos dizer assim, né? Deus quer que o profeta seja ali um canal daquele milagre. Quem vai fazer o milagre é Deus, né? E aí vem a função do profeta no milagre, versículo 4, né? Era profetizar. Deus queria que Ezequiel contemplasse ali aquele vale de ossos secos ali, e Ezequiel profetizasse ali aqueles ossos, né? Então o versículo 4 vai dizer assim: profetiza sobre esses ossos. Mas não é qualquer profecia. Deus não queria que Ezequiel profetizasse qualquer coisa, mas Deus ele dá a mensagem que Ezequiel, no versículo 4, deveria profetizar para aquele vale, para aqueles ossos, né? E a mensagem era: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, né? E aí, o que acontece? O que vai acontecer é o quadro do milagre. O quadro do milagre vai ser apresentado, né? Como esse milagre deveria ser executado. O versículo 5 e 6, né? Poderíamos dizer o processo do milagre, né? Então, o que Deus faria? Ele deveria profetizar, né? Ele deveria trazer a mensagem da profecia, que os ossos secos deveriam ouvir a palavra do Senhor, né? E aí qual seria o processo então do milagre, né? Deus diz, né? Versículo 5, né? Farei entrar em vós o fôlego da vida e vocês viverão. E aí ele detalha o milagre, né? Porém nervos, né? Primeiro os nervos, depois carne, farei aparecer carne, né? Aí depois a pele, estenderei pele, né? E depois o espírito, porei o espírito em vós. E aí a conclusão diante de tudo isso nos remete até mesmo à diferença que não existia ossos, né, na criação, porque Deus criou o homem do pó da terra, mas como se fosse o processo da criação ali, né? Só que Deus aqui
atua a partir dos ossos, né? E quando se sopra o sopro de vida na criação de Adão e Eva, logo ele vive. Do mesmo jeito aqui, né? Depois que está constituído o corpo e é colocado o espírito, a conclusão é: vivereis, né? Versículo 6, né? E diante disso, o que restava, após observar tão grande milagre, ali, diante de tão grande milagre, o que restava é: sabereis que eu sou o Senhor. Reconhecimento de que Deus era Deus, né? E aí, o versículo 7 e 8 vai apresentar, depois que descreve como seria o milagre, agora vamos começar o milagre, a execução do milagre, né? E o milagre é dividido em duas partes, né? E começa a primeira parte. Ezequiel vai fazer exatamente o que o Senhor disse que era para ele fazer. O versículo 7, né? Ele vai profetizar os ossos, né? Profetizei como me foi ordenado, né? Então, ossos secos, né? Ele diz, né? Então diz: profetizei esses ossos, diz: osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Então, versículo 7, né? Vai trazer: profetizei-me como foi ordenado, né? E Ezequiel vai profetizar: osso seco, ouça a palavra do Senhor. E quando ele, enquanto ainda, nesse processo, enquanto ele ainda profetizava, o milagre começa a acontecer. Versículo 7, né? Começa a haver um ruído, né? Um barulho de estalos, né? Imagine ali aquele local, os ossos começam a procurar e procurando o seu próprio corpo ali, né? Veja que extraordinário. Os ossos começam a procurar o seu próprio corpo ali e começam a se unir, cada um com o seu próprio corpo. O crânio, o quadril, né? O tronco, né? O peitoral, as pernas, o pé, os dedos, tudo começa a se unir, né? E depois que tá tudo unido, o esqueleto, né? Os nervos começam a cobrir, fazer essas conexões, né? E depois começa a composição da carne, versículo 8. E após isso, a pele começa a se estender por cima deles, né? E aí o versículo 8 deixa claro exatamente a colocação de que o milagre, existe um processo, esse milagre se daria em um processo, né? Uma parte, depois outra parte, né? Que o versículo 8 vai dizer que mas não havia espírito neles, faltava o espírito, mas a primeira parte do milagre havia sido concluído. Então, depois que o profeta profetiza e o corpo ali, os ossos deixam de ser ossos e existe um corpo, existe uma pessoa ali reconstituída, né? Agora ele deveria executar a segunda parte do milagre, né? E o que deveria ser pregado, profetizado, né? O versículo 9 vai dizer: ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam, né? E após a profecia vai começar exatamente essa segunda parte do milagre. O Espírito entrou neles. Versículo 10. O Espírito entrou neles e eles viveram, né? Porque formou o corpo, mas eles ainda ficaram como o defunto lá, né? Agora estava o defunto, poderíamos dizer assim, porque não tinha vida ainda, né? E aí eles ficam e se puseram em pé, né? E aí qual é a imagem que Ezequiel vê? A primeira imagem, um vale de ossos secos, ossos sequíssimos, e agora ele vai ter uma outra imagem. Qual é a imagem que Ezequiel vai ter? Um grande exército formado, né? Essa é a segunda parte do milagre. Mas aí vem a questão. Ezequiel viu isso que eu acabei de descrever para você, né, para vocês. E aí vem a questão. Beleza. Qual é o significado disso para a nação de Israel, né? O que significa esses ossos secos para a nação de Israel?
aí é o que propõe responder o versículo 11 ao 14, né? Que esses ossos secos, eles eram a própria nação de Israel. O versículo 11 vai dizer exatamente isso. Estes ossos são toda a casa de Israel, né? E o texto também diz como Israel se viam, né? Como os israelitas se viam diante de tudo isso, né? O texto diz assim, o versículo 11 ainda, como os israelitas se viam: nossos ossos secaram-se, né? Já não havia esperança entre o povo, né? O versículo 11 ainda, a nossa esperança morreu, né? E era como se eles se sentiam que eles não mais existissem, como se eles tivessem sido totalmente exterminados. Então o versículo 11 diz: fomos totalmente exterminados. Então veja como que Israel compreendia a sua situação, né? E aí o versículo 12 vai trazer a promessa de Deus a Israel. Qual era a promessa que Deus tinha para Israel, né? E se Israel se consideravam como um vale de ossos secos, né? Como uma nação morta e enterrada, por exemplo, poderíamos dizer assim, né? Só que lá não estava enterrado, estavam todos os ossos expostos, né? E como é que Deus, o que Deus faria, né? Qual seria a promessa de Deus? E a promessa de Deus é que Deus tiraria Israel de dentro da sepultura. Versículo 12: eu abrirei as vossas sepulturas, né? E não só abriria a sepultura, mas Deus faria sair. Isso aqui lembra até João capítulo 11. Isso lembra João capítulo 11, quando esse texto ele traz essa lembrança, né? Na ressurreição de Lázaro, quando Deus ele chama Lázaro da sepultura, né? A gente podia entender exatamente o que Deus faria com Israel, né? E Deus tiraria Israel da sepultura, né? E Deus levaria de volta, versículo 12, vos trarei a terra de Israel. E aí Deus diz exatamente para o povo como Deus vê esse povo: ó meu povo. Por que Deus faria tudo isso, né? Porque eles eram o seu povo. Ó meu povo. É assim que Deus enxergava aquela situação, né? E aí o que nós vemos? Versículo 13, a soberania de Deus, né? Soberania de Deus diante de toda a situação, né? Tiraria Israel daquela situação, né? Que eles se encontravam exilados, humilhados, zombados, né? Sem o seu templo, a sua cidade destruída. Mas o que Deus prometeu, né? Que tiraria Israel daquela situação, e Deus mostra a sua soberania exatamente mostrando, expressando para eles, né? Versículo 13: quando eu vos abrir a sepultura e vos fizer sair, né? E vocês saberão que eu sou o Senhor. E aí Deus reafirma: vocês são meu povo, ó meu povo, ó meu povo, eu vou fazer isso com vocês, né? E aí o texto, para finalizar o texto, nós vamos ver exatamente que essa restauração de Israel, ela seria completa, porque como na época dos juízes, né? Quando existia um juiz, né, na terra de Israel, Israel andava no caminho do Senhor. Quando o juiz morria, Israel voltava de novo para o pecado. Então o que acontece, né? O apóstolo Paulo até mostra que a lei não tinha um objetivo, por mais que ela fosse santa, justa e boa, ela não tinha o objetivo de promover a salvação do homem, né? Mas o que promoveria a salvação do homem? Claro, primeiro Jesus Cristo, né? Que cumpriu toda a lei, porque o homem era incapaz de cumprir a lei e estava debaixo do pecado, logo o que restava para ele era condenação. Mas Deus capacitaria o homem para viver de acordo com aquilo que Deus deseja que o homem viva. E essa capacitação é a partir não do próprio homem, porque a sua natureza é corrompida e necessita, como o apóstolo Paulo trabalha em 1 Coríntios capítulo 5, 15, que esse corpo seja revestido da incorruptibilidade. Então o que precisaria para a nação de Israel obedecer, amar e viver como o Senhor desejava que eles vivessem? É exatamente a restauração espiritual, um novo coração, uma nova mente, né? E é nessa segunda parte exatamente que Deus faria isso com Israel, né?
Deus poria sobre Israel o Espírito e eles viveriam. Então, a restauração espiritual que eles receberiam era o Espírito de Deus sobre eles, né? Eles agora não mais viveriam, eles teriam um novo coração, não um coração voltado, inclinado para o pecado, mas um coração inclinado para a adoração a Deus, para a santificação, para a purificação, né? E a promessa de Deus para eles nessa restauração espiritual é que eles estariam na terra dele, né? Seriam colocados na sua terra. O versículo 14: e vos porei na vossa terra, né? E Deus mostra exatamente que o que ele faz, o que ele já vinha falando para a nação de Israel, sempre falou, tudo o que Deus falou para a nação de Israel se cumpriu. E Deus aqui reenfatiza isso. E sabereis que eu sou o Senhor, né? Eu disse e cumpro, isso diz o Senhor. Então Deus diz assim: eu vou fazer isso com vocês. Vocês precisam crer, porque eu vou fazer. Porque o que eu falo, eu cumpro, né? E Deus, na própria nação, Deus já havia mostrado que tudo o que ele havia dito até ali, Deus tinha cumprido, inclusive o exílio, Deus tinha falado antes, e eles seguiram o caminho para esse exílio, e Deus cumpriu o exílio, e agora Deus novamente traria eles de volta ao exílio e reconstituiria eles como nação, né? Tiraria eles da sepultura e poria sobre ele o seu espírito. Eu não vou ao tempo, né? Eu não vou ao tempo dessa situação, quando acontecerá essa restauração espiritual, porque escatologicamente, se for um dispensacionalista, vai colocar lá na frente essa restauração espiritual, porque Israel precisa reconhecer, né, o Messias, né? Mas eu não quero seguir por esse caminho. Eu quero aqui que vocês entendam o que o texto propõe, né, e o que Deus faria com Israel. Reconstituição nacional de Israel e a reconstituição espiritual de Israel, no qual eles teriam uma conduta agora diferente da que eles tinham e que levou eles para o exílio, né? Mais uma conduta, o Espírito de Deus, né, seria derramado sobre eles, seria colocado sobre eles, né, o Espírito de Deus, e eles passariam a viver uma vida que agradaria a Deus. O que isso traz de ensinamento, para finalizar, que eu tenho um pouco tempo aqui antes que o meu celular dê pane? O que isso traz de ensinamentos para a minha vida? Primeiro, a primeira coisa, o pecado conduz você a uma vida difícil, a uma situação difícil, que foi o que aconteceu com Israel. Israel pecou, né? E onde foi que eles foram para no exílio babilônico, né? Israel vem sofrendo porque Israel se rebela contra o Senhor, passa a viver uma vida de pecado. Então isso serve para a nossa vida pedagogicamente. Como é que nós estamos vivendo? Que situações nós estamos vivendo na nossa vida e que culpa nós temos dessa situação? É preciso analisar, né, sobre isso. Segundo, Deus cumpre as suas promessas para nossas vidas, né? E Deus tem cumprido, eu tenho certeza, na sua vida, na minha vida, Deus tem cumprido as suas promessas, porque Ele não mente, né? Deus não mente, e o que Ele promete, Ele cumpre, né? E a maior promessa que Deus fez é a salvação, é a vida eterna em Cristo Jesus, né? Então, se alegre nisso, né? De que Jesus morreu pelos seus pecados para te dar uma vida eterna. Outra coisa, né? Nós estávamos como a nação de Israel. Nós éramos assim, como esse vale morto, né, em nossos delitos e pecados. E Deus, Ele nos traz a vida, nos deu vida. Efésios 2:1. Ele nos deu vida quando nós estávamos em nossos delitos e pecados, né? E, para finalizar, né, com relação ao Espírito, Deus não somente nos trouxe a vida, mas Ele nos deu o seu Espírito Santo, que habita na minha vida, que habita na sua vida. Então que nós não entristeçamos esse Espírito, né? Que esse Espírito é o que nos faz realmente sermos vivos para Deus, para termos a nossa conexão com Deus através de Jesus Cristo, né? Então que nós possamos a cada dia mais sermos gratos a Deus, porque o que Deus fez com Israel, Deus fez também com nossas vidas. Ele nos trouxe da morte, da sepultura, e Ele nos deu uma vida e pôs sobre nós o seu Espírito, né? Derramou sobre as nossas vidas o Espírito Santo, e é o motivo de nós sermos gratos a Ele por tão maravilhosa graça. Que Deus os abençoe
E isso é o que o texto é o que o texto nos apresenta, né? Espero que vocês tenham conseguido entender o contexto e o texto propriamente, o que o texto propriamente diz, não conexões o que eu coloco, mas o que o texto diz, somente a exposição da palavra. Que Deus abençoe.